poder vir fazer essa troca com vocês mais uma vez. É um tema bastante desafiador, é um tema gostoso de falar, mas também um tanto complexo, porque expansão de consciência, hoje se fala muito nesse tema, nós estamos comentando muito a regeneração planetária e é sabido que nosso planeta passa por uma regeneração, né? Que estamos aí às vias de fato. Por favor. As pessoas costumam dizer que o mundo vai de mal a pior, os seres humanos estão cada vez piores, a coisa está piorando. Veja, se nós fizermos uma análise bem simples e bem superficial da história da humanidade até o momento atual, a gente vai perceber que a humanidade avança. Ela pode avançar como na música do Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade, mas ela avança. Muitas coisas se modificaram ao longo das eras e nós expandimos a nossa consciência de uma certa forma, alguns mais, outros menos. O projeto reencarnatório, ele é um convite contínuo a que se expanda a consciência, a que a gente consiga se melhorar como ser humano e que dentro do nosso núcleo de convívio nós consigamos impulsionar nos outros a modificação que precisamos fazer também em nós. Pois através do nosso exemplo, através das nossas ações, do nosso modelo, nós começamos a impactar os outros. Às vezes, quando nós estamos num processo de transformação, quando nós estamos nos modificando, quando nós aprendemos algo e sentimos o impacto que isso tem na nossa vida, a nossa primeira reação é compartilhar isso com os outros. Por quê? Porque nós queremos, numa ânsia desesperada, de conseguir trazer para o outro, trazer para os nossos familiares e amigos, trazer para os nossos conhecidos, aquela mudança que nós estamos sentindo dentro de nós. E é nesse ponto que nós encontramos algo bastante singular, que um escritor americano descreveu de uma forma fantástica num livro incrível chamado A Guerra da Arte. Não confundam com a arte da guerra. Esse livro foi escrito pelo Steven Pressfield, e nesse livro ele conta a trajetória dele de um escritor totalmente fracassado para um dos maiores romancistas históricos da história. Um cara que conseguiu fazer um sucesso tremendo e os seus livros hoje são extremamente bem conceituados. Mas ele parte de um processo completamente fracassado para chegar aonde ele está hoje. E ele conta nesse livro, A Guerra da Arte, um pouco dessa trajetória e o que ele precisou modificar na vida dele para que ele conseguisse ter esse impacto positivo. Tem um trecho do livro muito bonito que eu gosto sempre de citar, que é onde ele faz uma alusão às musas de Homero, e ele diz que pontualmente ele tem um encontro marcado às 9 da manhã, ele se senta e escreve. E que antes disso ele limpa toda a casa, ele organiza todo o espaço dele, e ele limpa o carpete da entrada para que a musa, quando passar, não suje as suas vestes. É de uma beleza tremenda essa fala dele, porque ele traduz uma coisa muito simples. O nosso externo reflete o nosso interno. Se nós vivemos num ambiente conturbado, bagunçado, desorganizado e sujo, isso significa que dentro de nós está da mesma forma. Ele conta que ele começou a modificar o ambiente dele para modificar o ambiente interno dele. E a consciência, ela começa a vir a partir de ação. Fé é uma coisa muito interessante, porque algumas pessoas acham que basta apenas ter fé. Mas fé sem ação é como revólver sem bala, não tem utilidade nenhuma. Se você acredita em algo, se você tem fé em algo, mas você fica parado, estagnado no ponto em que você está e não se movimenta para chegar no objetivo que você tem, nada vai acontecer.
porque nós temos o hábito de achar que Deus vai fazer as coisas por nós. Nós temos o hábito de achar que a espiritualidade vai trabalhar por nós. E muitas vezes nós terceirizamos o serviço que deveria ser nosso e nós imputamos a responsabilidade para os nossos mentores espirituais, nós imputamos para os orixás, os caboclos, os guias, até mesmo diretamente para Jesus ou para Deus. Nós terceirizamos. Outra coisa que nós começamos a terceirizar também, quando o espiritismo começou a ficar bastante difundido, foram as nossas mazelas. A gente terceirizou para os obsessores ou para um pseudo-demônio. Então, tudo aquilo que acontece de negativo conosco, tudo aquilo que dá errado na nossa vida, nós terceirizamos a responsabilidade, que é unicamente nossa, para os obsessores. Tem muitas pessoas que ela não precisa nem do obsessor para afundar a vida dela, ela faz isso perfeitamente sozinha. O obsessor até senta para aprender com ela, porque ela faz melhor que ele. Tem um livro muito bacana do Robson Pinheiro, psicografia do pai João de Aruanda, chamado Magos Negros. É uma leitura um pouco mais avançada, né, para quem já está fazendo um estudo mais profundo, principalmente na área de apometria, mas é um livro extremamente precioso e válido. Esse livro fala sobre uma obsessão muito interessante, que é a auto-obsessão, que hoje é a mais comum no planeta Terra. As pessoas estão se auto-obsediando e terceirizando a responsabilidade para um obsessor. Eu terceirizo a responsabilidade. E quando eu faço isso, acontece um processo interessante. Eu travo a minha expansão de consciência. Porque quando eu não tenho consciência do que eu fiz, eu não tenho consciência de que o lugar em que me encontro, ele me pertence, porque eu me coloquei ali, e eu terceirizo essa responsabilidade, eu estou travando a minha expansão. Porque eu não vou aprender com aquele período. Eu vou me vitimizar, me acomodar e deixar que os outros tomem a responsabilidade que é inteiramente minha. Ah, Júlia, então você está me dizendo que tudo que eu vivo na minha vida é minha responsabilidade aí então? Sim. Tudo. Seja bom ou ruim, seja feliz ou infeliz, a responsabilidade é totalmente sua. No seu projeto encarnatório, você escolheu as vivências, as relações que você teria nessa vida. Você traçou uma rota antes de vir. E as suas escolhas determinaram o resultado que você tem hoje. Para cada ação existe uma reação. Hoje eu fui notificada pelo Detran que a minha habilitação foi cassada por excesso de pontuação. No final desse mês eu devo entregar lá no CFC e ficar por alguns períodos, aí não sei quanto tempo ainda sem dirigir. Das 4 multas que estavam descritas ali, apenas uma era minha. 3 não era. Mas tudo bem, estou plena e tranquila. A minha esposa perguntou para mim, você está de boa com isso? Eu estou perfeita, está tudo certo. A minha escolha lá no passado de ceder o meu nome para que um carro fosse colocado nele, me levou a esse momento. Eu decidi isso lá quando eu concordei que aquele carro fosse com o meu nome. Hoje eu só estou colhendo fruto. Você não é o que a vida faz com você. Você é o que você faz quando a vida te bate com força. E ela sempre vai bater. Num processo de expansão, também com base no livro do Précio, de que é maravilhoso, eu recomendo a vocês. Infelizmente, é uma literatura que vocês não vão conseguir adquirir, ele não existe impresso no Brasil para comprar. Você só pode ouvi-lo em audiobook, ele está disponível gratuitamente no YouTube. Eu já ouvi umas 5 vezes e recomendo, ele é maravilhoso, um livro muito poderoso. Na simplicidade dele, ele é muito poderoso, porque ele nos traz muitas coisas do nosso cotidiano, do que nós enfrentamos, da guerra interna que nós enfrentamos
rumo ao nosso avanço moral, espiritual, social, como seres humanos. O Pressfield vai descrever no livro uma coisa que ele chama de uma força da natureza e ele denomina como resistência. E ele vai dizer que tudo que você for fazer, que vai tirar você do ponto A e te levar para o ponto B, você vai encontrar resistência. Se você estiver pensando em fazer qualquer coisa que vai te elevar como ser humano, que vai te impulsionar no teu avanço, você vai se deparar com a resistência. E a resistência, ela é extremamente sutil e ela sempre vai se apresentar para você de uma forma muito amigável. Por exemplo, se você está pensando em tentar fazer um novo negócio, talvez empreender, ou talvez mudar de trabalho, buscar uma proposta, uma posição melhor, a resistência ela vai se apresentar da seguinte forma: oh, meu anjo, pensa bem, nós estamos tão bem aqui no nosso lugarzinho, a gente está tranquila, a nossa vida está estável, para que arriscar? Muitas vezes ela vai parecer até a voz do seu mentor espiritual. Ela vai parecer a voz da sua consciência, tentando te alertar de que algo não está certo, de que algo não vai dar certo. Preste atenção, você está sendo alvo da resistência. O seu propósito de vida, o seu legado, aquilo que você veio para fazer, você descobre quando você sofre resistência constante. Tudo aquilo que te leva para a rota que você precisa ir vai sofrer muita resistência. Você vai enfrentar bloqueios que você jamais imaginou que enfrentaria. Sabe a grande sacada disso? É que quanto mais você encontrar obstáculos, mais isso te mostra que você está caminhando para o lugar correto. Porque a resistência, ela vai fazer de tudo para parar você. De tudo. Ela não quer que você saia de onde você está. Ela não quer que você restaure o seu casamento. Ela não quer que você tenha uma boa convivência com seus filhos. Ela não quer que você caminhe. Ela não quer que você progrida. Ela não quer que você prospere. Ela quer que você fique estagnado onde você está. E a resistência, ela se utiliza de diversas armas. Ela usa você mesmo, as tuas fraquezas, as tuas limitações, os teus medos, a tua preguiça, a tua zona de conforto, a tua procrastinação. Ela usa tudo que ela puder. E quando você conseguir vencer essas barreiras que estão intimamente ligadas somente com você, ela vai começar a usar quem está em volta de você. Quando você sai de casa para vir para o centro espírita e você tem que vencer uma batalha com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos. Quando você está prestes a fazer algo muito importante, que aquilo vai te edificar e você precisa enfrentar uma batalha familiar. A resistência vai usar a sua família. E é porque eles são maus? Não. Eu aprendi uma coisa, eu tive que aprender para eu não me frustrar mais com as pessoas quando as pessoas me desapontam. Eu aprendi o seguinte: do meu ponto de vista, a atitude dessa pessoa foi errada, mas do ponto de vista dela, ela está correta. Na mente dela, na cabeça e no coração dela, ela está correta naquilo que ela está fazendo. E também ela é filha do mesmo pai. Temos o mesmo papai. Então, quando você percebe que as pessoas, do ponto de vista delas, está tudo certo, é só do seu que está errado, e você para de gerar expectativas em cima dos outros, você para de se frustrar, porque você não espera mais que as pessoas façam alguma coisa por você. Ou você já não se frustra mais quando elas te ofendem ou te magoam, porque você já está tranquilo, está em paz com você. Cada um tem o seu processo, cada um está seguindo a sua rota, a sua trajetória. E quando a gente começa a entender isso, a vida vai ficando mais leve e mais gostosa. Porque a gente vai começando a tirar as bagagens. Se tem uma dica valiosa que eu aprendi e eu posso dar para vocês na noite de hoje
aprenda a desagradar os outros. Desagrade os outros. O teu projeto de vida, ele é uma responsabilidade sua. A tua expansão é uma responsabilidade sua e de mais ninguém. Aprenda a desagradar os outros. Quando você parar de fazer o que os outros querem, quando você parar de se comportar da forma que as pessoas esperam que você se comporte, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar o indesejável número 1. Mas uma coisa muito bacana vai acontecer nesse processo. Você vai se libertar de muitas cargas, de muitas responsabilidades que você pegou para si, mas que não eram suas. E você vai começar a se libertar de pessoas que não deveriam estar no teu caminho e estão porque você está amarrando elas. Aprender a dizer não, não quero, não posso, não vou. Por quê? Porque eu não quero. Aprender a deixar para o outro o que é do outro. Quando você intervém demais no processo de uma pessoa, acontece uma coisinha muito interessante que talvez você não saiba. Você passa a ser responsável pelo que aquela pessoa está vivendo. E você vai compartilhar com ela todo o fluido energético do processo de vida dela. Às vezes a vida está tentando ensinar uma lição para essa pessoa, usando de toda a sua pedagogia para impulsionar aquele projeto encarnatório. E aí você vai lá e pega no colo, pega para você, e você interfere na aprendizagem da pessoa. Naquele momento você assina um contratinho com ela e você passa espiritualmente a ser responsável pelo aprendizado dela. Júlia, então você está me dizendo que a gente não deve ajudar ninguém? Não, você deve sim. O que você não deve é pegar o problema do outro e levar para você. Eu passei anos da minha vida pegando tudo de todo mundo. Eu queria resolver a vida de todo mundo. Eu queria resolver a vida da minha família. Eu queria resolver a vida dos amigos. Eu queria ajudar todo mundo. Se eu sabia que alguém estava mal, eu largava tudo, eu corria lá. Eu passei anos da minha vida fazendo isso. No dia em que eu me dei conta de que isso me sugava, de que isso acabava comigo, de que eu perdia horas do meu dia pensando em problemas que não eram meus, no dia em que eu me dei conta de que eu deixava muitas vezes de estar com a minha família para estar solucionando problemas dos outros, eu digo, chega. Parei por aqui. Aí aconteceu uma outra coisa do processo de expansão que vocês talvez já tenham vivenciado ou vão vivenciar. Eu perdi pessoas. Aliás, pessoas saíram da minha vida porque chegou o momento delas se desligarem de mim. Quando eu parei de tentar solucionar o problema dos outros, quando eu comecei a dizer não, quando eu parei de querer ser a salvação, a tábua de salvação de todo mundo, muitas pessoas que viviam no meu entorno simplesmente desapareceram. Sumiram. A minha vida é uma vida extremamente privada. Eu não levo pessoas dentro da minha casa. Não recebo pessoas na minha casa. Sabe por quê? A minha casa é um santuário. A sua casa, ela é um santuário. Na sua casa existe um núcleo energético, uma convergência de energias de todos os habitantes dali. Existe uma harmonia energética dentro da sua casa. E se você fica jogando gente para dentro, jogando gente para dentro, jogando gente para dentro, esse fluxo energético ele fica desestabilizado. Eu tenho uma grande amiga minha que vivia levando gente para casa, indo na casa de todo mundo, papaiando, e o marido quebrava o pau direto. Aí um dia ela se deu conta que ela precisava parar com aquilo.
Eles fecharam a vida deles, fecharam a casa deles, começaram a selecionar as pessoas que entravam na casa deles. Sabe o que aconteceu? Hoje ela vive o melhor momento do casamento dela. Hoje ela vive o melhor momento do casamento dela. Porque ela entendeu que a casa dela era sagrada. A casa dela era o refúgio dela. Então, você vai perder pessoas no processo de expansão. Você vai deixar de viver muitas coisas no processo de expansão. Você vai abdicar de muitas coisas. No dia em que você determinar com a sua vida que você quer progredir, você vai ter que fazer uma troca. Para você ter aquilo que você quer, você vai ter que abrir mão de muitas outras coisas. É um processo longo e doloroso, mas é um processo que vale a pena. Veja, para você permanecer no lugar em que você se encontra hoje, você paga um preço. E você vai pagar o preço. Para você sair do ponto que você está e ir para o seu ponto desejado, também você vai pagar um preço. Mas eu imagino na minha cabeça que vale muito mais a pena eu pagar o preço de ter saído do lugar onde estava para ir para o estado desejado, do que eu pagar o preço de ficar no mesmo lugar, de não evoluir, de não avançar, de ficar estagnada. A conta vai vir do mesmo jeito, então eu prefiro pagar a conta de ter saído do lugar. E quando você começa a mudar a sua frequência, quando você começa a mudar o seu estilo de vida, a sua postura, veja, eu detesto pessoas que ficam por aí falando o nome de Jesus o tempo todo, porque isso, porque aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, Jesus não sei o que, Jesus não sei o que lá. Quando começa assim, eu já saio de perto, eu nem dou conversa. Eu tenho pavor de gente assim, detesto. Sabe por quê? Porque quando você anda com ele, você não precisa anunciar para os outros que você está andando com o cara. Isso transparece através de você. A sua energia, o seu campo energético, ele anuncia você aonde quer que você vá. Aonde quer que você chegue, as pessoas vão saber que chegou uma pessoa que é diferente. Ninguém precisa anunciar que está com ele. Quem muito fala que anda com ele, não sabe nem quem ele é, nunca nem viu. E me lembra de outra passagem desse livro Magos Negros, onde num link mental, um mago negro, através de um médium, numa mesa mediúnica, ele fala: Jesus? Que Jesus? O que você está falando eu desconheço. Você tem mais Jesus na boca do que no coração. Eu nunca me esqueci daquela frase. Nós enfrentamos batalhas diárias, mas a gente acredita que as batalhas estão fora. Não estão. As de fora é muito simples, você vira as costas e deu. Se você pode resolver, resolva. Se você não pode, fique em paz, vai viver sua vida. Não fica se torturando, que nem eu fiz a minha vida toda por não conseguir resolver o que não tinha solução. Perdi anos da minha vida fazendo isso. O que não tem remédio, o remediado tá. Mas aquilo que depende de você, que você pode fazer, faça. Não terceirize o seu trabalho, não deixe para o outro, não empurre para frente, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. É que nem a história da dieta. Quando é que eu vou começar a dieta? Toda dieta começa na segunda-feira, é um negócio incrível, não sei porquê. Todo mundo faz dieta na segunda-feira. Quando é que você vai fazer dieta? Hoje, agora. Hoje, agora, eu evito um copinho de refrigerante. Hoje, agora, eu deixo de comer aquela coxinha. Hoje, agora. É no agora. Você não tem o amanhã. Você tem o agora. Faça o agora acontecer na sua vida. Não fique terceirizando o que é de sua responsabilidade. Aquilo que te cabe, que é seu, faça. Cumpra o seu propósito. A vida é um
sopro. Quando você se dá conta, foi. Quando você percebe, você tem 15, de repente 18, e depois do 18 eu não sei o que acontece, a gente acorda um dia e tem 36. E o tempo passa. E se tem uma coisa que o tempo nos traz com a idade, é consciência. Mas tem um outro lado da consciência, que é justamente o título da palestra, que é o manter as aparências. Eu vivo hoje em um mundo dual. Tudo é dual no planeta. Então, eu quero a expansão de consciência, mas eu também quero viver conforme a sociedade está. Não dá. Não dá. Lembra quando eu falei que quando você decide por um caminho, você vai ter perda, você já começa perdendo. Não é perdendo, é se livrando. Quando eu decido que eu vou mudar a minha rota, eu já começo deixando as coisas que não podem mais me acompanhar naquela rota. Quando eu decido que eu quero mudar a minha vida, que eu quero mudar o cenário da minha vida, da minha existência, que eu quero valer o meu período nessa terra, que é tão curto e eu não faço ideia do quão curto é, eu já começo deixando de lado hábitos, comportamentos, postura. A gente vai mudando. As coisas que não nos cabem mais, nós vamos trocando a rota, nós vamos nos reinventando. Nós temos este poder, somos detentores de um poder extraordinário chamado livre-arbítrio. As pessoas não conseguem valorizar coisas pequenas, coisas corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, parece até clichê e banal você perguntar para alguém se essa pessoa hoje viu o sol quando amanheceu. Estava lindo demais. Foi um amanhecer diferente. É clichê e bobo perguntar para as pessoas se elas perceberam o quanto hoje o clima estava gostoso, um arzinho agradável. Parecia que tudo estava tranquilo hoje. Perceber que nós respiramos todos os dias. Olha como é clichê isso. Isso é uma coisa tão banal. Assim como é banal demais a palavra arbítrio. Mas olha que coisa interessante. É tão banal que nem Deus se atreve a mexer. Que coisa doida, né? É tão banal que Deus não tirou da gente. Preserva com todo amor e carinho. Será mesmo que é tão banal o tal do livre-arbítrio? Ou será que a gente está sendo arrastado por essa corrente, está sendo infectado pelo inconsciente coletivo da humanidade, onde tudo é para ontem, é para já e eu quero agora? E a vida está correndo alucinada e a gente não se dá conta do micro. Hoje todos estão buscando o macro, todo mundo quer o macro, mas ninguém percebe que para chegar no macro você tem que olhar primeiro para o micro. Nós não nos damos conta de uma coisa tão simples chamada livre-arbítrio que nos permite. Você tem noção de que o cara criou você, formou você à sua imagem e semelhança, que ele é o arquiteto do universo, poder onisciente, onipresente, capaz de todas as coisas, e ele não toca no seu livre-arbítrio. Ele deixa que você escolha a sua rota, o seu caminho, ele deixa que você tome as suas decisões. Ele permite que você erre, acerte, reencarne, para que em cada vivência no planeta você vá se melhorando, como espírito eterno que você é. E nesse processo da busca por consciência,
Às vezes a gente se depara com algumas coisas quando vai atingindo uma certa idade, e a gente pensa, poxa, como é que eu não percebi que era assim antes? Como é que eu não me dei conta que funcionava desse jeito? Por que que eu não liguei o botãozinho com antecedência? Você passa a entender que o seu tempo é curto e aí você começa a não dar importância para um monte de coisa. E você começa a focar naquilo que realmente vale a pena, naquilo que tem valor. Crescer dói, mudar dói, sair do ponto que você está dói. Toda mudança causa uma dor. A criança, quando sai do ventre da mãe, ela chora. É doloroso. Conforme nós vamos crescendo, choramos. Cada nova descoberta é dolorosa. E olha como o ciclo da vida é perfeito. Nós nascemos, dependemos totalmente dos nossos pais ou tutores, nós crescemos, aprendemos a caminhar sozinhos, nos tornamos independentes, vamos fazendo a nossa trajetória, o tempo vai passando e quando nós envelhecemos, nós voltamos a depender de alguém e nós voltamos a ter dificuldade para andar, para falar, a gente já não pode comer qualquer coisa. A vida cumpre um ciclo perfeito, ela nunca falha, é pedagógica em todos os instantes. Só não aprende com a vida quem não quer. Você pode aprender o tempo todo, em todos os lugares que você vai, aonde quer que você vá, você vai aprender. Se você tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver. Mas nós estamos tão sobrecarregados que a gente nem tem ouvidos de ouvir, nem olhos de ver. As coisas vão passando batido por nós. No processo da busca pela consciência, porque no fim é só o que vai valer. No final, quando chegar o seu último minuto, só o que vai importar é o quanto você absorveu. Porque é só o que você vai levar para lá. Aquilo que você acumulou ao longo da sua vida, esquece. Talvez seus filhos vão se matar na porrada para ver quem vai ficar com o quê. Mas aquilo que você acumulou dentro do seu inconsciente, dentro do seu coração, é só isso que vai falar por você na grande hora. Então, na busca por consciência, nós devemos entender qual é o nosso papel no universo. A que viemos? Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui à toa. Isso foi um presente que nos foi concedido. A vida é uma graça. E a vida tem muita graça. Só que eles pintam uma vida muito escura, muito densa. Existe uma pressão midiática liberando desgraça o tempo todo na TV e nos jornais para fazer com que a sua mente continue acreditando que o mal está prevalecendo no planeta. Eu não assisto televisão, TV aberta desde 2015. Eu não assisto jornal, eu não leio jornal, eu não leio revista, eu não olho notícias, não olho. Júlia, então você vive aquém da sociedade? Não, mas eu busco as informações que me interessam. Eu não fico pegando tudo que tem. Eu não estou afim de ficar na mesma frequência. Porque aquilo que você consome, você é o que você come, o que você vê, as pessoas com as quais você se relaciona, o meio em que você vive. Lembra quando disseram que nós somos produto do meio? Então, os caras estavam certos, somos mesmo, de fato. Tudo aquilo que você vivencia está influenciando você, no ser humano que você é hoje. Se você quer mudar a sua rota, mudar a sua trajetória, mudar a sua história de vida, você precisa entender que são 3 pilares
ambiência, mentalidade e relacionamento. Vamos começar pela mentalidade. Você precisa entender qual é a sua mentalidade atual e qual é a mentalidade que você precisa adquirir para sair do ponto em que você se encontra. Você precisa vencer os seus bloqueios emocionais, as suas barreiras, tudo aquilo que te impede de avançar. Ambiência. O ambiente em que você está determina os resultados que você vai ter. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa mudar o ambiente em que você se encontra. Relacionamento, as pessoas com quem você se conecta também determinam o seu resultado. É por isso que ao longo do seu processo evolutivo, muitas pessoas vão ir se desligando de você. É porque você, às vezes elas dizem que você ficou nariz empinado, porque você mudou. Não tem a ver, tem a ver com o seu patamar de frequência. A frequência que você está vibrando no momento não conecta mais com a dela. E então automaticamente ocorre uma ruptura. É inevitável que a ruptura aconteça. Então, mentalidade, ambiência e relacionamento. Alguém que quer parar de beber não pode ter amigos que bebem ainda. Porque senão o relacionamento dele vai sempre arrastar ele para o bar. Se você quer viver uma vida feliz no seu casamento, você tem que ter amigos que também são casados, que vivem uma vida harmoniosa dentro de casa. Porque se você quer casar, mas conviver com os amigos da farra, seu casamento vai pro buraco. Não funciona. Não funciona. Se você quer sair de um patamar espiritual, se você quer se desprender daquilo que te machuca, se você quer modificar a sua vida, não existe outra forma. Você precisa começar a romper as suas crenças limitantes, romper as pessoas que estão te travando, romper o ambiente em que você vive. Tudo isso é frequência. E nós só mudamos a frequência quando a gente sai do estado em que estamos. Você pode me perguntar se vale a pena o preço que eu paguei e que eu continuo pagando e que eu ainda vou pagar até meu último dia. E eu posso dizer para você que eu pagaria 1000 vezes, eu pagaria triplicado o que eu paguei. Para estar onde eu estou hoje, vivenciando a vida que eu vivo hoje. Eu pagaria tudo de novo, eu faria tudo outra vez. Eu não me arrependo de nada, mesmo as escolhas ruins, mesmo tudo de errado que eu fiz. O erro é o que faz você acertar na próxima vez. Talvez agora você está me ouvindo com seu coração quebrado, você está em pedaços, eu não sei o que aconteceu com você. Eu só posso dizer para você uma frase de Chico Xavier e com ela eu vou encerrar a minha fala dessa noite. Chico, na cabeceira da cama, tinha uma frase que dizia o seguinte: isso também passa. Isso também passa. Para os momentos de muita felicidade, tenha certeza de que isso vai passar. Para os momentos de extrema tristeza, tenha certeza, isso vai passar. E a vida vai prosseguir, bela e pedagógica como sempre. Que vocês tenham uma ótima noite, que possam sair daqui com um pouquinho daquilo que vieram buscar, de acordo com o merecimento de cada um. Eu espero ter sido útil e produtiva. Muito obrigada e uma excelente noite para vocês. Hã?
licença.